Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Dentro de mais alguns minutinhos aqui, a gente já vai começar o nosso bate-papo aqui, onde a gente vai falar hoje sobre aplicação, da técnica de MCA em grandes paradas. Vou mostrar para vocês alguns exemplos aqui. E aí, eu vou só aguardar mais alguns minutos aqui para que todos possam ingressar. A gente ainda está em tempo aqui ainda. Vi que já tem algumas pessoas presentes aqui. Caso esteja com alguma falha no microfone, não estejam me ouvindo bem, peço que apertem ao lado aí, ó, a mãozinha para notificar para mim aqui que não estão me ouvindo. Já recebi uma confirmação aqui que todos conseguem me ouvir. Mas se tiverem algum problema com o áudio aí, por favor, levantem a mão aí para notificar para mim aqui, ok? Bom, ok. Já recebi aqui uma confirmação. Então, ok. Bom, pessoal, mais uma vez aí, bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aí participando junto conosco aí do nossos cronograma de webinars. Espero que estejam todos bem, com saúde e trabalhando aí todo mundo de forma correta e segura. Antes de começar aqui nosso webinar sobre conceitos de MCA e aplicação desses MCAs aí em grandes paradas, gostaria de fazer uma breve apresentação institucional aí para que vocês possam conhecer um pouco da Proftechnic MGS, saber como é que é o nosso cenário de atuação no mercado aí e conhecer um pouco de algumas outras técnicas do nosso portfólio de produtos e serviços. E caso tenham um interesse, necessidade de alguma outra técnica que vai ser falada aqui nessa apresentação, vou deixar mais à frente aí o meu contato de e-mail, peço que vocês entrem em contato comigo por e-mail, WhatsApp, para que a gente possa tratar algum assunto desse mais específico em paralelo aqui, ok? Então vamos lá. A Proftechnic MGS é uma empresa voltada para o cenário de manutenção preditiva, E quando a gente fala em manutenção preditiva, a gente aborda alguns conceitos específicos, como o alinhamento de máquinas, monitoramento de condição através da análise de vibração e ensaios não destrutivos, que vai ser o foco hoje um pouco do nosso webinar aqui. Bom, um pouco da nossa história. A Proftechnic MGS, no mercado aí. Nós começamos como MGS Tecnologia, foi uma empresa que foi fundada em 95 pelo Marco Geraldo Santos. É uma empresa que nasceu em Pedro Leopoldo, é uma região metropolitana de Belo Horizonte. Então, a gente está situado aqui em Minas Gerais, a nossa base. Então, no início de 2007, aí, nós fizemos uma parceria com a Proftechnic, é uma empresa de origem alemã, onde a gente era apenas representante da marca Proftechnic no Brasil. A gente apenas representava a linha da Proftechnic voltada mais para monitoramento de condição, os analisadores de vibração online e offline, tanto para a venda desse produto como para a execução do serviço também. Mas éramos apenas representantes. Então, com o passar do tempo, nós nos integramos, nós incorporamos ao grupo Proftechnic. Em 2016, então, ocorreu essa fusão, onde nós compramos parte da Proftechnic e vendemos parte para a Proftechnic. Nos tornamos, então, uma joint venture na região aqui do Brasil, tanto o solo nacional como a América Latina também, tanto para a venda de produtos como para execução de serviços. E um dado recente aí na nossa timeline foi a fusão aí com o grupo Fluke. Então, nós nos tornamos um braço do grupo Fluke Reliability, que é voltado mais para a confiabilidade aí também, dentro do cenário de preditiva e manutenção de equipamentos também. Então, a Proftechnic hoje faz parte do grupo Fluke.
Bom, dentro da Proof Technique MGS hoje, a gente tem uma divisão em 3 departamentos, né? É o departamento de serviços, que é o que vocês estão conseguindo observar aí na tela de vocês, onde a gente tem um portfólio de serviços bastante amplo aí para atender todo o mercado. Dentro do nosso portfólio, a gente tem aí a medição de vibração, né? Coleta e análise de vibração, que foi de onde a gente nasceu aí, né? Temos os serviços especializados aí também para alinhamentos de máquinas, sejam eles alinhamentos de eixos mais simples, até alinhamentos mais complexos, que é o que a gente chama de geometria de máquina. São toda a parte de planicidade, linearidade, perpendicularidade, concentricidade, paralelismo de máquinas. Então, são todos esses alinhamentos que a gente consegue oferecer ao mercado. O Paraline é uma patente exclusiva da Proof Technique aí, mais voltada para o mercado de papel e celulose, para alinhamentos de máquinas, né? É uma técnica que a gente consegue fazer o alinhamento de máquina através do paralelismo de rolos. É uma patente que somente a Proof Technique tem aí para oferecer para o mercado. Temos o serviço também de telediagnóstico, onde os clientes coletam a vibração e mandam para o nosso setor de análise, que fica aqui em Minas Gerais. Então, a gente tem aqui uma equipe técnica hoje altamente qualificada, treinada e certificada pelo Instituto Mobius para fazer qualquer tipo de análise, desde máquinas mais simples até turbomáquinas, máquinas com a complexidade mais alta. Então, a gente recebe hoje, dentro do nosso telediagnóstico, vários clientes que mandam para a gente as medições para que a gente possa analisar. Os ensaios elétricos, que é um pouco do que a gente vai falar aqui hoje, que são ensaios do circuito elétrico de motores e assinatura de qualidade de energia. Temos também aí o serviço aí dentro do nosso portfólio, que é o serviço de ultrassom acústico, né? Voltado aí para o mercado de mecânica, voltado para o mercado de elétrica e para vazamento de ar comprimido também. São essas 3 técnicas que o serviço de ultrassom consegue abranger aí dentro do nosso portfólio de serviço. E como eu disse, caso algum de vocês tenha interesse dentro de algum desses portfólios de serviço que eu falei aqui agora, eu vou deixar o meu contato mais à frente, para que a gente possa falar um pouco mais sobre cada assunto específico. Também temos aí a divisão, como eu falei para vocês, aí, não só de serviço, mas também o departamento de produtos, onde o departamento fica responsável pela comercialização de todos os produtos Proof Technique, como alinhadores a laser, os coletores e analisadores de vibração, sejam eles online ou offline, os produtos aí para ensaios acústicos por ultrassom, que é o Sonocheck. Temos também acrescentado recentemente a nossa linha aí, o sensor GIL, que é um sensor para acompanhamento de óleo, né? Ele identifica a presença de particulados ou contaminação desse fluido hidráulico aí também. Temos também a linha dos acessórios aí que são comercializados, são esses acessórios para fazer alinhamentos, né, como calços, ou algum possível bracket que vai te dar uma flexibilidade para conseguir se adaptar, né, ao seu alinhamento de forma mais simples. E temos também a linha de produtos NDT, que são produtos que utilizam através da corrente parasita, eles conseguem identificar aí, né, corrente de Foucault, de Esterese aí, são as correntes parasitas que o produto consegue identificar possíveis danos, né, em um produto, em determinado produto em uma linha de produção, como, por exemplo, a construção de tubulações, fios finos, né? Então, através dessas correntes parasitas, ele consegue identificar possíveis anomalias, como trincas, porosidades, entre outros, aí, numa linha específica de produção. Mas dentro dos produtos NDT, a gente também tem a linha dos produtos MGS, aí, que são os produtos voltados aí para MCA, ESA e os lubrificadores automáticos também. MCA hoje vai ser um pouco do foco aqui do nosso webinar. Então, todos esses produtos aí ficam dentro da linha MGS, aí, que são comercializados também, e são executados serviços através do portfólio que eu mostrei para vocês anteriormente. Bom, então deixa eu trazer o foco aqui agora para o nosso web, né? Deixa eu trocar só a apresentação aqui rapidinho. Ok.
Então, a gente vai falar aqui hoje um pouco sobre a aplicabilidade das técnicas de MCA em grandes paradas. Vou trazer para vocês aqui alguns exemplos, né, do serviço que foi feito recentemente, onde a gente tinha uma gama muito alta de motores a serem testados, mas brevemente vou falar um pouco sobre a técnica, sobre como que foi feito esses tipos de teste, o que que a gente consegue identificar com esse tipo de teste e como identificar também. Então, tudo isso a gente vai falar um pouco mais à frente aí. Bom, me apresentando aqui, eu sou o Matheus Costa, sou engenheiro de aplicação e vendas do Departamento de Serviços. Estou deixando aqui o meu contato de e-mail e meu telefone. Esse telefone também tem o WhatsApp, caso vocês queiram mandar mensagem, se sentirem mais confortáveis assim, a gente pode entrar em contato com vocês, caso nos envie essa mensagem. E como disse anteriormente, caso surja a necessidade de conhecer um pouco mais específico de algum produto ou serviço que eu falei anteriormente, mais uma vez estou deixando aqui o meu contato. O nosso webinar ele vai ser bem dinâmico aqui, vou apresentar, como eu falei para vocês, um pouco sobre a técnica de MCA e aplicação dentro dessa técnica dentro de grandes paradas, de grandes clientes que a gente tem como parceria hoje. E caso surja alguma dúvida, surja a necessidade de, sei lá, conseguir entender qual que seria esse tipo de aplicação para o seu mercado específico, peço mais uma vez que me enviem mensagem ou me enviem e-mail, me liguem, e a gente vai entrar em contato direto com vocês aí para especificar exatamente qual é esse tipo de serviço, como ele pode se adequar à sua empresa. Mas caso queiram, deixem também perguntas aqui no nosso webinar, todas as perguntas vão ser computadas e posterior a esse webinar, entrarei em contato com vocês também para esclarecer todas as dúvidas, ok? Bom, vamos lá. Então, aqui tem um pouco do nosso cronograma, né? Apresentei para vocês aí um pouco da Proftechnic MGS. Agora eu vou falar um pouco do Altest. Vamos falar um pouco sobre as falhas que a gente pode encontrar em motores elétricos, né? Entendendo um pouco sobre a técnica, né, e o conceito aí do MCA. Depois vou mostrar para vocês um pouco dessa aplicação em grandes paradas, em grandes clientes que a gente tem hoje como parceria aí. Então vamos lá. A Altest Pro é uma empresa de origem americana, né? Ela foi fundada nos Estados Unidos em 85 e a gente teve essa parceria iniciada em 2013 com a Proftechnic MGS, onde a gente é um centro de distribuição aí, né? Somos parceiros aí da Altest Pro e temos essa representação exclusiva no Brasil. Então, caso queiram entender mais sobre a técnica, essa exclusividade vocês vão encontrar na Proftechnic MGS. Sintam-se à vontade para questionar, para mandar e-mail e conhecer mais mesmo sobre essa tecnologia. É uma tecnologia focada, então, em desenvolver instrumentos de testes elétricos, né, dinâmicos para manutenção preditiva e solução de problemas em motores elétricos. Então, essa técnica aí vem para agregar, né, a manutenção preditiva, porque a gente sabe que é importante não somente conhecer as falhas mecânicas de um motor, mas também as falhas elétricas. E a gente vai entender por que é tão importante entender sobre as falhas elétricas dos motores também. A gente vai ver que essas falhas elétricas elas representam um grande percentual de possíveis falhas em motores elétricos também. Então, para que a gente atinja aí um nível de manutenção preditiva confiável, né, e satisfatório, é interessante, né, é importante cercar todas as falhas que os motores podem nos gerar, todos os sintomas que eles podem nos transmitir aí. E o método que está revolucionando os testes nas indústrias aí, ó, porque é um método muito simples de ser executado, muito fácil, muito seguro, e vocês vão ver que tem uma boa repetibilidade e pode nos dar uma grande assertividade na manutenção desses motores também. Então, a fonte aí para esse gráfico que a gente está exibindo aí é o Instituto Mobius, que é um instituto que abrange aí as técnicas de manutenção preditiva voltada para análise de vibração, né? Inclusive, nós somos um órgão certificador hoje do Mobius no Brasil. E o Mobius trouxe para a gente, diante de vários anos de estudo, alguns principais distúrbios, né, de falhas em motores elétricos.
Então, a gente consegue ver aí, ó, que dentro das falhas que o motor pode apresentar, 41% dessas falhas estão relacionadas a rolamentos, alguma montagem inadequada, alguma quebra no rolamento, enfim. 41% das falhas relacionadas ao motor elétrico aí estão voltadas aí para rolamentos. 12% dessas falhas estão relacionadas a desbalanceamento e desalinhamento. São forças aí que vão aumentar a vibração dessa máquina e, consequentemente, vão fazer esse motor virar falha, né? Observamos também que 10% dessas falhas estão relacionadas ao rotor e 37% dessas falhas estão relacionadas ao estator. Então, com isso, a gente pode concluir, né, e considerar que 47% das falhas que ocorrem nos motores elétricos estão relacionadas diretamente a falhas elétricas, ou seja, quase metade das falhas que ocorrem nos motores estão relacionadas a falhas elétricas. Então, se hoje a gente tem um plano de manutenção preditiva voltado para a confiabilidade, né, onde a gente analisa a vibração da máquina, faz balanceamento, alinhamento, confere lubrificação e garante uma boa acompanhamento dos rolamentos aí, a gente observa que isso representa, de grosso modo, aí, metade dessas falhas. Então, é preciso que a gente cerque a outra metade, que são diretamente ligadas a possíveis falhas elétricas. Então, como apresentado no gráfico, a gente viu que é importante, né, acompanhar e cercar essas falhas aí que estão diretamente voltadas para falhas elétricas nos motores. Então, é bastante importante que a gente conheça quais falhas são essas e como intervir diante disso, né? Então, dentro daqueles 47%, né, das falhas que a gente observou ali anteriormente, a gente fazendo uma redistribuição dessas falhas aí, né, dos motores elétricos, a gente observa que 60% dessas falhas estão relacionadas a falhas nas espiras, né? Já 23% relacionadas à bobina e 17% relacionadas ao isolamento, né, dos motores elétricos. Então, são fatores que a gente precisa cercar para garantir uma boa confiabilidade, garantir uma disponibilidade maior dos nossos ativos, né? Então, o motor hoje é o coração da indústria mesmo. Sem ele, a indústria não gira. Então, se a gente deixar cercar somente 50% das falhas, a gente pode ter uma indisponibilidade dessa máquina por causa dos outros 50% que hoje a gente não monitora, que são as falhas elétricas. Então, se a gente cercar todo esse tipo de falha, consequentemente, a gente vai ter um aumento, né, da disponibilidade desses ativos. Então, as falhas elétricas, elas são importantes, sim, e devem ser acompanhadas. A gente deve conhecer quais são as condições elétricas dos nossos motores hoje. Então, dentro disso, né, quais são as principais falhas, as principais causas de falhas nos motores elétricos? O que pode gerar uma falha no meu motor elétrico aí e, consequentemente, vir a quebra ou vir a queimar esse motor? Então, dentro dessas falhas aí, ó, a gente tem alguns pontos que a gente julga como cruciais. Um deles é a qualidade da energia, a presença de harmônicos, sags e swells aí presentes também aí na condição de operação dos nossos motores, o desbalanceamento entre tensão e corrente, muito frequente aí também na operação desses motores, a presença de transientes. Então, todos esses parâmetros aí são parâmetros diretamente ligados à qualidade da energia. Então, a presença de harmônicos a gente sabe que danifica muito o motor, né? Vai interferir muito no seu processo de operação. O desbalanceamento de corrente e de tensão, isso aí vai impactar diretamente no processo de operação do seu motor e pode, consequentemente, gerar uma falha. Processos operacionais aí também, partidas e paradas em curto espaço de tempo, isso aí acontece muito tranco no motor, né? Ele para e roda num curto intervalo de tempo, isso aí, consequentemente, vai gerar um dano, né, futuro para a sua máquina. Então, não é uma coisa legal de se fazer, mas a gente sabe que acontece muito aí na nossa indústria. O excesso de carga, né, desgaste mecânico, lubrificação, seja ela por excesso ou seja por falta de lubrificação também, a gente sabe que vai gerar um problema.
Então, essa lubrificação em excesso aí também, muitas das vezes, é um vilão pelas falhas elétricas, porque ela acaba entrando em contato com os componentes elétricos e vindo a queimar o motor. O ambiente, quando o ambiente é muito úmido, a temperatura é elevada, isso pode gerar uma falha de contaminação. Muitos de vocês já devem ter aberto o motor, a caixa de ligação do motor aí, e visto ali o motor oxidando, né? Às vezes até um pouco úmido, pelo processo aí pela variação da temperatura mesmo, né? Então, a temperatura interna do motor que está rodando ali é uma temperatura mais elevada, e quando a gente tem um ambiente mais frio, né, a temperatura agora no inverno um pouco mais frio, acontece o processo de condensação. Então, a gente pode observar ali a caixa de ligação um pouco úmida, e isso vai oxidar os componentes ali dentro. Então, seu motor pode sofrer danos futuros por esse tipo de fator ambiental. O processo de montagem também, no comissionamento, na manutenção e até na recuperação desses componentes também, influencia muito para uma falha futura ou para acompanhamento mesmo de uma falha que já existe. Se a gente faz um comissionamento, uma montagem inadequada, consequentemente a gente vai ter um dano, um desgaste, uma degradação dos componentes internos do motor aí, né? E com isso a gente vai ter uma indisponibilidade desse ativo. Então, todos esses são os parâmetros aí, ó, que a gente considera como cruciais, os principais que ocasionam uma falha elétrica no motor. São eles a qualidade de energia, operacional, ambiental e a montagem inadequada aí, né, dos componentes. Então, são essas falhas que a gente precisa se atentar a elas aí, mas com isso a gente vai ver que também temos ferramentas que podem nos auxiliar a fazer um controle, né, de como está a qualidade da energia, a qualidade dos componentes ali dos seus motores. Basicamente, a gente precisa entender também como é que funciona, né, um circuito equivalente do motor elétrico, para que a gente possa entender mais à frente como o conceito de MCA vai nos auxiliar a entender aquelas falhas elétricas que a gente diz ali atrás, disse anteriormente, né? Então, o circuito equivalente de um motor elétrico, ele é composto pelo que vocês podem ver aí no texto que está escrito aí no lado esquerdo e na ilustração que está ao nosso lado direito aí. Então, ele é composto por resistência, indutância, capacitância, e tudo isso a gente vai poder observar aí, né? Uma distribuição do ângulo de fase, a reatância indutiva, a reatância capacitiva e a impedância dessa máquina. Então, se a gente entende um pouco do circuito equivalente dos motores, a gente sabe que todos esses parâmetros aí são importantes para que o motor opere de forma correta. Se a gente tiver uma diferença da resistência entre as fases, um ângulo de fase ruim entre as três fases do motor aí, consequentemente a gente vai ter um desbalanceamento, vai ter consequentemente uma degradação dos componentes elétricos desse motor. Então, todos esses parâmetros aí, eles devem estar perfeitamente balanceados e em condições perfeitas para a operação do motor, porque senão, consequentemente, a gente vai ter uma falha desse motor elétrico. Então, dentro disso, dentro de todos esses parâmetros que a gente analisou aí do circuito equivalente de um motor elétrico, a gente traz para o mercado aí a técnica de MCA, que é uma técnica aí voltada para analisar a condição elétrica, né, das partes elétricas dos motores aí. Então, esses testes são testes de baixa tensão, são testes não destrutivos, né, que são realizados com o motor quando o sistema está sem energia. Então, os testes MCA, eles consistem em testes aí não destrutivos, que são feitos com o motor desenergizado. A gente precisa tirar a energia desse motor para fazer todos os testes aí, como vocês podem ver aí na própria figura aí. Projetado para detecção e separação de falha do enrolamento, falha de isolamento para terra e carcaça, né? E falha no rotor. Então, como vocês viram, todos aqueles parâmetros anteriores, eles são importantes para que a gente tenha um motor operando de forma correta, de uma forma que vai garantir que esse motor consiga operar de acordo com o período de vida útil que foi estipulado pelo fabricante, né? Então, a técnica de MCA, ela consegue identificar para a gente de forma mais clara onde está aquela falha ali e como intervir naquela falha. A gente vai, conhecendo essa falha, a gente vai conseguir intervir, né,
saber como intervir, onde agir para corrigir aquela falha ali mais propriamente dito. Então, os princípios do MCA. Em um motor trifásico, todas as fases devem ser idênticas. Então, se a gente tiver um desbalanceamento entre as fases, aí, uma diferença de resistência entre elas, consequentemente, vou ter uma degradação ali, vou ter uma falha futura desse motor ali. Se houver alguma diferença entre essas características, esse motor apresentará uma degradação, como eu já disse aqui. Se analisarmos a magnitude e a relação da diferença entre as fases, bobinas, é possível identificar a causa dessa degradação. Então, se a gente analisar todos aqueles parâmetros que a gente viu ali dentro de um circuito equivalente do motor, é possível identificar a causa dessa degradação. É possível saber aonde está a causa daquele problema. E uma vez que eu conheço esse problema, conheço essa gravidade do problema, a gente pode definir aí, então, um plano de ação que vai ser tomado para fazer essa manutenção deste motor elétrico. Então, com isso, esses são os parâmetros que a gente consegue medir dentro da técnica de MCA. A resistência, a impedância, a indutância, o ângulo de fase, a relação de corrente-frequência, a capacitância, fator de dissipação, valor de teste estático, que é o TVS, aí, e a assinatura dinâmica do estator e do rotor. Esse TVS aí é um método patenteado pela Altest, tá? Onde somente a Altest Pro aí, traz para o mercado esse método TVS aí, para acompanhamento dos testes elétricos dos motores. Então, são esses todos os parâmetros que a gente avalia dentro de um motor elétrico através da técnica de MCA. E fazendo uma correlação com o que foi falado anteriormente, ó, vou só voltar na apresentação anterior aqui, dentro do circuito equivalente dos motores. Então, são esses parâmetros que a gente precisa levar em consideração. Então, dentro disso, a técnica de MCA avalia a fundo todos esses parâmetros dentro de um circuito equivalente do motor. E com isso a gente consegue avaliar e identificar possíveis falhas que estão relacionadas diretamente ali aos componentes internos do motor elétrico e identificar onde está essa falha elétrica ali. Se é uma falha de diferença da resistência, se é uma falha na impedância ou indutância, se a gente está tendo um desequilíbrio, né, através do ângulo de fase aí. Então, são todas essas técnicas que a gente vai cercar para identificar possíveis falhas no motor. Quais são os equipamentos-alvo, né? Muitas vezes os clientes nos perguntam se esse teste de MCA ele está simplesmente voltado para motores. Não. Quais são os equipamentos-alvos para os testes de MCA aí? Motores AC e DC, geradores, alternadores, motores de máquinas, né, ou ferramentas, motores de tração AC e DC, transformadores de controle, transformadores de transmissão e distribuição. Então, são esses todos os equipamentos onde a gente pode aplicar a técnica de MCA para conhecer possíveis falhas dentro do que foi apresentado anteriormente. Então, caso vocês tenham na fábrica de vocês, no seu pátio de máquinas aí, algum desses equipamentos que queiram monitorar, peço que deixem aqui a sua pergunta ou me mandem e-mail ou mensagem para que a gente possa avaliar junto cada cenário aí particularmente, tá? Então, basicamente, aí, como é que funciona, né, o teste de MCA? Como que eu vou agir para fazer esse teste aí, ó, e conhecer ali como que está a condição elétrica dos motores? Então, basicamente, essa técnica de MCA, inicialmente, ela é feita através da medição do CCM. Então, todo o princípio da medição ele é feito no CCM, onde a gente faz a leitura, né, para avaliação das conexões, o cabeamento e o bobinado, né? Mas se a gente conseguir constatar que está ok ali pelo CCM, ok. A gente não tem nenhum problema no motor e não tem nenhum problema no cabeamento que vai do CCM até o motor. Mas caso seja constatado aí que a gente tem uma possível falha e essa falha foi identificada no CCM, é necessário que a gente repita esse teste mais uma vez no CCM para conferir uma boa repetibilidade e constatando mais uma vez que a gente tem alguma possível falha ali que foi identificada no CCM, é necessário fazer essa leitura aí, desculpa,
é necessário fazer essa leitura mais uma vez na caixa de ligação do motor, para que a gente possa constatar se o motor está com uma saúde boa, se os componentes dele estão bons, ou se o problema está nos cabos, que vem do CCM até a caixa de ligação do motor. Então, como eu disse, esse teste é necessário fazer no CCM, mas também, se constatar uma falha, esse teste deve ser repetido na caixa de ligação do motor. Então, com isso, a gente consegue identificar possíveis falhas, não só no motor, mas possíveis falhas nos cabos também, que vão do CCM até a caixa de ligação dos motores. E isso é uma falha que acontece muito, viu, pessoal? Possíveis desbalanceamentos aí, possíveis falhas de isolação nos cabos aí, que vão do CCM até a caixa de ligação do motor. Então, por isso é importante fazer o teste no CCM e na caixa de ligação do motor também, caso seja identificado alguma anomalia no CCM ali. Então, nunca condene um motor pelo CCM, como está dito aqui embaixo aqui. Como eu falei para vocês, se identificou uma falha no CCM, faça uma medição de contraprova na caixa de ligação do motor. E assim você vai conseguir constatar se o seu motor está bom e se o problema é dos cabos que estão vindo do CCM até a caixa de ligação do motor. Então, quais são as falhas que a gente consegue detectar ali, né, dentro dos parâmetros que a gente viu? Então, através da técnica de MCA, a gente consegue identificar aí falha entre espiras, a falha entre bobinas, falha entre fases, falha de isolamento, falha nos cabos, falha de resistência das conexões, excentricidade desse circuito, quebra ou trinca das barras do rotor, vasos de fundições, contaminação e sobreaquecimento. Então, são essas todas as falhas que a gente consegue cercar aí, né, dentro de um motor elétrico. Então, se a gente conhece essas falhas que a gente tem dentro do motor elétrico, a gente consegue intervir, né, e criar um plano de manutenção para garantir que esse ativo atinja aí o período de vida útil que foi dito pelo fabricante, né? Então, são todas essas falhas aí que a gente consegue detectar. Então, aí, ó, a técnica de MCA é possível identificar o desenvolvimento, né, de curtos prematuros no bobinado. Então, os parâmetros que a gente utiliza aí para identificar curtos, né, prematuros do bobinado são os testes aí que o aparelho nos dá, que é a identificação aí do ângulo de fase e da relação de corrente-frequência. Todos esses testes aí que a gente faz, o aparelho já vem pré-definido aí também conforme a norma I3E, é a norma que a gente utiliza para dar o diagnóstico, né, desse motor, se ele está bom, se ele está ruim ou se ele está em estado de alerta. Então, a gente se referencia nessa norma para identificar qual é a condição de operação desse motor, né? Como ele está para voltar a operar, né? Como eu disse, os testes são feitos com o motor desenergizado. Então, a gente se referencia nessa norma para saber se o motor está em boas condições ou se ele precisa de ser reavaliado para uma reforma. Então, dentro dos curtos aí no bobinado, o ângulo de fase e a corrente frequência são os parâmetros que a gente utiliza para diagnosticar esse tipo de falha. Mau contato, folgas e oxidação dos terminais. A gente consegue, então, pelo teste da resistência, identificar possíveis falhas como mau contato, folga e oxidação. São falhas bem frequentes, tá? Acredito que a grande maioria dos que estão presentes aqui já tenham identificado em seus motores elétricos aí, ó, o afrouxamento das conexões, a oxidação, como eu falei para vocês, a diferença de temperatura, né, interna do motor e externa aí pelo ambiente pode levar ao processo de oxidação. Com isso, a gente vai enxergar uma certa umidade, né, uma contaminação ali dentro dessa caixa de ligação do motor, e isso pode ser enxergado aí, né, através da técnica de MCA. Como vocês podem ver na própria imagem aí, ó, a conexão U2 aí, ela apresentava ali um afrouxamento dessas conexões e, consequentemente, isso aí foi levando um sobreaquecimento. Como vocês podem ver, até o barramento já está com uma coloração diferente um pouco dos outros aí. Isso aí é proveniente de alguma folga, oxidação desses terminais aí,
Então, isso aí foi identificado através do teste de resistência dentro da técnica de MCA. A identificação da presença de contaminação e sobreaquecimento, como eu falei para vocês aí, essa identificação de contaminação e sobreaquecimento, isso aí pode vir muito através da lubrificação em excesso, que às vezes ela pode vazar ali, né, e chegar a fazer até contato mesmo com as partes elétricas do motor. Então, os parâmetros que a gente utiliza para diagnosticar possíveis contaminações e sobreaquecimento são os parâmetros de capacitância e fator de dissipação, que a técnica de MCA pode nos transmitir aí através dos testes. Então, a instrumentação é uma instrumentação fácil e segura de ser utilizada, né? Como vocês podem ver aí, esses ao lado aí são os instrumentos que a gente utiliza, né? Para fazer os testes. Caso queiram conhecer mais específicos os equipamentos em si, vocês podem entrar em contato conosco ou deixar alguma pergunta aqui e a gente vai responder futuramente. Mas hoje o nosso webinar não é focado em apresentar mesmo o produto, a gente vai trazer aqui uma aplicação em uma grande parada. Mas, basicamente, esse equipamento é um equipamento bem robusto, tá? Ergonômico, de fácil transporte, né? Para a área, para a gente levar e manusear esse equipamento. Os testes de MCA, eles são feitos bem rápidos e a gente consegue ter um resultado instantâneo ali, né? Na tela do equipamento. Então, são testes que a gente aplicou ali, fez todo o teste ali, e a gente consegue ver qual é a condição do motor em tempo real. É um teste bem rápido. Ele dura em cerca de 5 minutos para que a gente consiga ver como é que está a condição do motor, dentro de todos aqueles parâmetros que eu falei para vocês anteriormente. Então, basicamente, o teste consiste em 5 steps aí, né? São 5 passos que a gente utiliza para fazer o teste de MCA. Então, basicamente, a primeira coisa a se fazer no circuito é certificar que a gente não tem a presença de tensão no circuito, né? Que o circuito está totalmente aberto. Como eu já tinha falado para vocês, o teste de MCA ele é feito com o motor desenergizado. Então, a gente precisa certificar que não tem a presença de tensão, que não tem nenhum residual ali que pode, consequentemente, danificar o aparelho ou trazer para nós mesmos risco, né, quanto à eletricidade, aí, choque elétrico, né? Então, sempre que for fazer um teste de MCA, a gente vai certificar aí se a gente tem ausência de tensão, né, dentro desse circuito. Então, pegar o multímetro ali mesmo, verificar se o circuito está aberto, se não tem nenhuma tensão ali circulando dentro desse circuito. Então, o primeiro passo é verificar se a gente tem a presença de tensão. Se tiver a presença de tensão, não vamos fazer o teste. Segurança em primeiro lugar. Inspecionar aí as pontas de prova, né, e terminais quanto à oxidação, contaminação. Então, as pontas de prova são elas que vão fazer contato direto ali com os terminais. Então, se a gente tiver uma ponta de prova ruim, consequentemente, a gente não vai ter uma boa efetividade nos nossos testes. É bastante importante esse princípio aí, tá, pessoal? Verificar sempre a integridade física dos terminais, né? Porque são eles que fazem contato direto ali com os cabos, fazem contato direto com os barramentos ali. Então, a gente precisa certificar que essas pontas de prova estejam em boas condições para que a gente possa dar continuidade aos testes. Verificar o ponto de conexão com terra. É sempre bom aí também, né? Verificar, né? É um dos steps aí, verificar a conexão com terra, para ver se a gente tem uma isolação boa, né? Não está tendo a presença de nenhuma resistência ali, né? Dentro desse ponto que a gente vai avaliar ali na hora de aplicar essa tensão do teste ali. As realizações das medições. Quando a gente faz a medição, como eu já disse para vocês, essa medição é bem rápida, ela dura aí por volta de 5 minutos, entre verificar a ausência da tensão e fazer o teste propriamente dito. Então, ali na própria tela do aparelho mesmo, a gente já consegue diagnosticar se o motor está ok. Se ele estiver ok, o motor está bom, vamos pular para o próximo. Se encontrou uma falha ali no CCM, seja ela alerta ou seja ela em condição de ruim, vamos fazer mais uma vez o teste para constatar uma boa repetibilidade. Se eu fiz o teste ali 2 ou 3 vezes e vi que está com uma condição de alerta ou ruim,
eu tenho a necessidade de refazer esse teste na caixa de ligação do motor. Eu nunca posso condenar o motor através de uma medição feita no CCM. Às vezes eu posso ter um motor em boas condições, mas o cabeamento que vai do CCM até o motor está ruim. Então, eu nunca posso condenar uma máquina fazendo uma medição apenas no CCM. Então, se eu fiz um teste no CCM, tá ok? Ok, vamos para o próximo. Agora, se eu fiz um teste no CCM e encontrei uma falha, um motor com status ruim ou em alerta, a gente vai refazer esse teste no CCM e se mesmo assim essa condição de ruim ou alerta persistir, tem a necessidade de fazer novamente o teste direto na caixa de ligação do motor em campo. Para aí sim a gente constatar se o motor está ruim ou se existe um problema no cabo. Ok? Então, agora eu gostaria de apresentar para vocês uma aplicação dessa técnica de MCA. É um caso prático aqui de um serviço que foi feito recentemente com um parceiro da Proftechnic MGS, onde esse parceiro nos contratou aí, né, para fazer a realização aí, né, da técnica de MCA em aproximadamente 533 motores. Então, observem que é um volume muito alto. O cliente ele observou que as falhas elétricas, né, elas não eram verificadas na planta. Então, muitas das vezes ele cercava toda a manutenção preditiva ali quanto às falhas mecânicas do motor, mas ele não conhecia as possíveis falhas elétricas. Ele não sabia se ele tinha um curto entre espiras, um curto entre bobinas, se ele tinha uma baixa isolação, uma contaminação dos motores e, consequentemente, ele tinha muitas paradas inesperadas. Ele cercava todas as falhas mecânicas, mas não tinha não tinha o conhecimento das possíveis falhas elétricas do motor. E muitas das vezes ele gerava indisponibilidade na planta por essas falhas elétricas. Às vezes queimava o motor e ele não sabia por quê. Então, com isso, a gente fez uma parceria com esse cliente, né, onde a gente iria inicialmente fazer os testes aí, o acompanhamento do MCA, nesses 533 motores, e identificar para ele o nível de criticidade, para que ele pudesse tomar ações, né? Já que a gente conhecia as falhas, quais seriam as ações para fazer uma boa manutenção preditiva desses motores? Se seria a troca de um cabo que está indo do CCM até a caixa de ligação, ou se seria até mesmo a substituição desse motor aí. Então, esse trabalho aí foi feito aí inicialmente, né, como eu já disse para vocês, todos os testes foram feitos aí no CCM, então os 533 motores, eles deveriam ser testados no CCM, e se estivessem ok, maravilha, melhor dos mundos. Mas se não, a gente deveria repetir esse teste na caixa de ligação do motor, para constatar se o motor estava bom e se existia alguma falha do cabo que vai do CCM até a caixa de ligação do motor. Então, esse trabalho, por ter um volume muito alto aí de motores, né, foi feito por 4 equipes da Proftechnic MGS, onde a gente enviou para cada equipe dessa aí um equipamento para a verificação desses testes de MCA. O equipamento que a gente utilizou foi o AT5. Caso queiram conhecer mais sobre esse equipamento aí, estou totalmente à disposição. E cada uma dessas 4 equipes ficou com um equipamento ali para fazer a verificação. Então, a gente juntou com o nosso cliente, né, com o nosso parceiro, e definimos ali qual seria o plano de ação para conseguir medir esses 533 motores. Então, esses 533 motores foram divididos igualmente entre essas 4 equipes, e a gente teve um total de 11 dias para realizar todos esses testes aí. Então, eu gostaria de apresentar para vocês alguns números que a gente conseguiu obter ao término dessa atividade aí. Então, como eu falei para vocês, esse teste foi feito aí, inicialmente era importante que a gente fizesse a medição de 533 motores. Porém, foi a primeira vez que esse cliente nos contratou para fazer esse tipo de serviço e devido, né, ao cronograma da parada, aos dias que a gente teve, foi possível fazer a medição apenas de 464 motores, por questão de alguns motores mesmo não puderam parar 100% a planta. Alguns desses motores aí continuaram em operação. E como eu disse para vocês, o teste só é realizado com o motor parado. Então, muitos desses motores não puderam ser realizados o teste de MCA
por estarem em condição de operação. Então, a gente, em acordo com o cliente, observou que os motores estavam em operação, tinha a presença de tensão também nos painéis ali no CCM, então não nos ofereceu uma condição de seguro de fazer esse teste de MCA, e por esse motivo não conseguimos fazer a medição dos 533 motores. Mas o nosso parceiro está entendendo qual foi o cenário da parada, né? Ele viu que tinha muitos motores que ainda estavam em condição de operação e entendeu e se sentiu muito satisfeito com o volume de motores que foi medido também. Mas, como eu falei para vocês, caso tenham interesse também de a gente fazer esse trabalho em parceria aí, a gente senta com o cliente, estuda qual que é a melhor possibilidade para fazer um motor, mas a gente se entende também que é muito difícil parar 100% da planta, né? Então, a grande maioria desses motores não foram realizados porque estavam em condição de operação. Mas avalio eu que foi feito um volume muito alto de motores aí. E o cliente teve um resultado satisfatório com isso, como a gente vai ver mais à frente aqui. Aqui eu apresento para vocês a quantidade de motores que foi medido diariamente, né? Então, vocês podem ver aí que um dia que a gente mediu mais motores, a gente conseguiu medir 106 motores. O teste é muito rápido, como eu falei para vocês. A gente fez medições ali no CCM e caixa de ligação de motor. Em aproximadamente 5 minutos eu tenho ali uma condição do motor. Se eu tiver uma condição ok, vamos para o próximo. Se não, vou repetir mais uma vez ali mais 5 minutos no CCM. Opa, realmente constatei aqui que está ruim. Vou ter que refazer essa medição ali na caixa de ligação do motor. Então, como vocês podem observar aí, alguns dias a gente conseguiu fazer mais motores do que outros. Isso aí, como eu falei para vocês, é a consequência da parada. Como no primeiro dia aí a gente tinha uma indisponibilidade de máquinas, né? Muitas máquinas ainda estavam rodando, foi possível medir apenas 14 máquinas. Mas já no segundo dia, observe que a gente teve um montante aí de motores aí bem mais alto que foram medidos, né? E esse valor foi crescendo no terceiro dia também. Mas isso tudo, pessoal, foi consequência do ambiente da parada do cliente. Como eu disse para vocês, não foi feito 100% da parada da máquina. Então, uma outra coisa que a gente dependia também é dos bloqueios no CCM, né? Às vezes, o CCM está alimentando ali várias máquinas, né, dentro desse parque de máquinas ali do cliente, e para fazer o bloqueio do CCM por completo, às vezes não era possível. Então, a gente fez no que foi possível, mas muitas máquinas não foram feitas pela indisponibilidade aí, estavam em condição de operação. Como vocês podem ver, os 3 últimos dias não foi possível fazer nenhuma medição, porque as máquinas já estavam operando, eles já estavam no pontapé inicial de voltar 100% da planta. Então, por isso, não foi possível atingir aí 100% dos motores medidos. Mas como vocês podem ver, em um dia, com uma equipe de 4 especialistas aí, né, 4 equipes, né, na verdade, da Profitecnic aí, a gente conseguiu fazer 106 motores, que avalio eu ser um número muito alto aí, para conhecimento ali, né, de conectar as falhas elétricas desses motores ali. Nesse próximo gráfico aqui, ó, eu gostaria de chamar a atenção para um fator importante, né, que a gente consegue analisar por ele. Nesse gráfico aí, ele apresenta, né, a divisão de equipamentos por área que esse cliente tinha. Então, observe aí que a gente tem um total aí de 6 áreas, que vai das 750 até as 790. A barra em azul, ela apresenta para a gente aí a quantidade de equipamentos que tinha em cada máquina, em cada área. E as outras barras, verde, vermelho e amarelo, apresentam o status de cada motor ali, né? Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui da área 750. A área 750 é uma área que tinha aí aproximadamente 20 motores. Desses 20 motores, a gente encontrou aí 6 motores que estavam bons, nos testes ali que foram inicialmente feitos pelo CCM, e 14 motores que apresentaram a condição de ruim. Então, esses 14 motores, eles deveriam ser refeitos na caixa de ligação do motor. Já pegando um exemplo aqui da área 770, a quarta área aqui ó, no nosso gráfico, observe que a gente tinha um volume muito maior de motores. A gente tinha um volume aí de 180 motores. Desses 180 motores,
observem que a barrinha verde mostra para a gente que 144 motores desses aí foram diagnosticados como bons e apenas 3 como ruins. Um detalhe interessante, né, que a ser analisado, a gente como conhecedores da técnica de elétrica sabe que quanto maior a distância, né, dos cabos, maior vai ser a resistência também. Isso influencia muito na técnica de MCA. Uma curiosidade é que na área 770, o CCM ficava muito mais próximo das máquinas. Com isso, a gente teve uma efetividade muito maior fazendo direto no CCM. Ou seja, nós precisamos fazer apenas os 180 testes que foram feitos aí na área 770, destes aí, 144 não precisaram ser refeitos no campo. E com isso a gente conseguiu constatar que dentro do CCM estava ok, nos cabos estavam ok e a caixa de ligação, né, consequentemente, os componentes internos dos motores estavam bons. Então, quanto mais a gente encurtar essa distância do CCM até a máquina, consequentemente, a gente vai ter uma efetividade muito boa de testes refeitos aí diretamente no CCM. Já se a gente analisar aí a área 760, essa segunda área aí, ó, era uma área onde o CCM ficava muito distante dos equipamentos. Então, com isso, os testes que deveriam ser refeitos em campo tiveram um volume muito alto. Observe que dos 202 equipamentos, apenas 47 estavam com uma condição boa, ou seja, os testes foram 100% efetivos no CCM. Eu não precisaria remedi-los em campo, na caixa de ligação. Porém, 108 apresentaram uma condição de avaria e mais 8 apresentaram uma condição de alerta. Então, fez-se necessário medir esses 108 e depois medir esses 8 também aí em campo, para constatar que realmente não tinha um problema de falha no motor. Então, não se assustem com os valores aqui, tá? Não se assustem com a proporção de máquinas que foram diagnosticadas como boas, como ruins e como alerta. Como eu falei para vocês, todo o conceito de MCA se resume nisso. A gente faz inicialmente o teste no CCM. Se tiver ok, perfeito, melhor dos mundos. Mas se não tiver, a gente precisa repetir esse teste aí na caixa de ligação no motor, para constatar se existe realmente uma falha no motor ou não. Às vezes essa falha pode estar no cabo. Então, dentro daquele montante que eu mostrei para vocês, aqui a gente tem um montante geral aqui, né? E como eu disse, não se assustem aí com a quantidade de motores que estão apresentando anomalias, né? A gente viu aí que daqueles 466 motores que a gente conseguiu medir, 49% desses motores tiveram boa efetividade no CCM. A gente conseguiu medir eles e 49% desses motores que foram medidos foram diagnosticados como bons. Eles não deveriam ser refeitos em campo. Porém, mais uma vez, não se assustem com a quantidade de motores aqui que foram diagnosticados como ruim ou alerta. Isso não significa que os motores estavam ruins. Não significa que mais de 50% dos motores testados desse cliente estavam ruins. Não é isso. Esses testes deveriam ser refeitos na caixa de ligação do motor para constatar que se o motor estava ruim ou se era apenas um desvio no cabo, né? Então foi isso que a gente fez. A gente pegou todos esses 217 motores e esses 18 motores aqui e fez juntamente com o cliente um plano de ação. Então, esses 235 motores que apresentaram anomalia, sejam eles ruim ou alerta, eles deveriam ser refeitos na caixa de ligação do motor para que a gente pudesse constatar, né, se realmente eles estavam ruins, se realmente poderia ter uma falha diretamente naquele motor ali, ou se era apenas o cabo que estava vindo do CCM até a caixa de ligação. Porém, como eu falei para vocês, devido ao cronograma da parada, né, pelo cliente ali, vocês puderam ver que a gente ficou 3 dias ali à disposição, mas não conseguimos fazer nenhum teste, porque o cliente já estava no processo de operação, né, no processo ali de startup ali para voltar 100% de operação da máquina. Então, dentre desses todos os contratempos que a gente encontrou aí, a gente conseguiu refazer somente 36 desses motores, mas eu chamo a atenção para um dado interessante dentro desses 36 motores que foram refeitos. Dentro desses 36 motores que foram refeitos, a gente pode observar que
27% deles estavam bons. Ou seja, dentro do CCM ali eu consegui identificar uma falha, mas essa falha não queria dizer que o meu motor precisava ser trocado. Não indicava que o meu motor estava ruim. Então, 75% desses motores que foram refeitos estavam em uma boa condição. Isso foi um fator interessante para o cliente. Ele viu que os motores dele estavam bons, mas que ele precisaria melhorar a questão de cabeamento ali do CCM até o motor. Ou até mesmo fazer um acompanhamento preditivo. Não significa que isso ali está numa falha, num estágio muito avançado. Eu posso fazer um acompanhamento. Vou mostrar para vocês mais à frente que a técnica de MCA, que o equipamento, ele é todo feito um gráfico de gestão, né, num software, onde a gente consegue acompanhar a linearidade dessa falha. Então, eu consigo ver se essa falha está evoluindo e, consequentemente, fazer uma intervenção diretamente nela. Ou se essa intervenção aí precisa ser feita na hora. E o que foi o caso desses 7 motores aqui, ó. Então, observem que dentro daqueles 36 motores que a gente refez, 6% deles estavam em condição do alerta. Então, o cliente decidiu fazer um acompanhamento preditivo desses 6%, e já nesses 19%, né, que representam aí 7 motores, foram feitas intervenções diretas, sendo elas troca de motores, sendo ela troca de cabeamento. Então, isso aí foi fundamental para o cliente entender ali que ele tinha uma falha nos motores, mas que dentro daqueles 400 motores que foram testados, apenas 7 apresentaram condição de falha, mas eram 7 motores que eram cruciais para o processo de operação desse cliente. Então, a gente julga isso aí como um fator positivo. São 7 motores que ele trocou ali e, consequentemente, vai ter uma disponibilidade maior desse ativo. Ele não vai ter uma parada inesperada ali por uma falha elétrica. Então, como eu falei para vocês, ao término desse serviço também, o próprio aparelho, tá? A gente consegue descarregar isso no software e ele gera para a gente um relatório automático. Como vocês podem ver o modelo aí na tela, esse relatório é muito fácil de ser entendido. Ele apresenta para a gente todos os parâmetros que foram testados e se esses parâmetros estão ok diante a norma, né? Como a gente viu anteriormente ali, a I3E mostra para a gente ali e abrange ali dentro dela qual é uma condição aceitável ou qual é uma condição ruim dos componentes elétricos internos aí dos motores. Então, na imagem superior, aí, né, na imagem de cima, a gente consegue ver um laudo de um motor que estava ok. Então, observem aí que avaliando os parâmetros da fase 3/2, 2/1 e 1/3, todos os parâmetros estavam ok diante a norma. Então, esse laudo aí, ele foi enviado para o cliente com uma condição boa. Ele não precisaria intervir nesse motor, mas sim fazer um acompanhamento preditivo dele. Já na imagem abaixo, a gente consegue observar aí, ó, que foram refeitos os mesmos parâmetros, né? Resistência ôhmica, impedância, indutância, ângulo de fase, relação de corrente e frequência. Então, dentro disso aí, relacionado à norma, a gente pode identificar aí que existia uma inconformidade. Então, este motor aí, possivelmente, ele teve que ser substituído ou o cabeamento dele não estava bom também. Isso aí tudo tem que ser avaliado caso a caso. Mas a partir do momento que a gente fez no teste ali, com 5 minutos eu já consigo ver na palma da minha mão aqui qual é a condição exata do motor. Depois, posteriormente, gerar um relatório técnico, que é feito de forma automática. Então, como eu falei para vocês também, a gente consegue fazer um acompanhamento preditivo, né, desses parâmetros que a gente está acompanhando da máquina. Eu consigo testar todos esses motores com o meu equipamento, salvá-los, os resultados ali, né, no meu equipamento, e depois descarregar isso aí no software de gestão, onde eu vou fazer um acompanhamento preditivo, né, dos fatores que eu estou analisando no motor. Então, observe no software aí, ó, a gente tem aqui ao canto esquerdo todos os parâmetros que estão sendo avaliados. Então, observem que o gráfico está mostrando para a gente aqui o parâmetro da resistência. Essa resistência aí, ó, como vocês podem ver na curva, a gente tem 3 medições do mesmo motor. Onde na primeira medição a gente identificou que ele tinha, entre fases, uma diferença de resistência superior ali, né, ou igual a 5%. E isso, conforme a norma, não é aceitável. Então, como vocês podem ver, o próprio aparelho já diagnostica para a gente aqui
que a resistência estava ruim. Então, estava 5% de desbalanceamento entre as resistências das fases. Já na segunda medição, a gente continuou observando que tinha uma certa desbalanceamento entre essas resistências, mas essa resistência acabou sendo um pouco atenuada, porque a gente teve aí um afrouxamento, né, entre as conexões, e esse afrouxamento foi rapidamente resolvido ali. Então, a gente pode observar aí que entre as 3 medições foi constatada uma diferença entre a resistência, e o software pode considerar isso aí, ó, um acompanhamento preditivo, onde a gente vai avaliar se caso essa diferença entre a resistência varie, né, continue subindo aí mais que 5%, consequentemente a gente vai ter que fazer uma substituição desse motor aí. Já está condenado, né, como ruim. Na próxima imagem a gente consegue ver também aqui, ó, uma gráfico apresentando a resistência de isolação, que está como boa. Ele somente está fazendo um acompanhamento preditivo mesmo, mas essa resistência de isolação está dentro da norma. Então, esse é um fator positivo, e o software mesmo já conseguiu diagnosticar para a gente como condição de ok. Então, pessoal, era um pouco do que eu queria mostrar para vocês. A gente viu aí que as falhas elétricas, elas são basicamente, são muito importantes, né, para a gente fazer um acompanhamento aí das falhas dos motores, né? Como a gente viu nos slides anteriores aí, cerca de aproximadamente 50% das falhas de um motor elétrico estão relacionadas a condições elétricas. Então, é de extrema importância que a gente conheça quais são essas falhas e para que a gente possa intervir, né? Sendo numa substituição do motor, numa substituição do cabo que vai para o CCM. Então, é muito importante que a gente conheça essa falha e possa cercar essa falha aí, garantindo uma disponibilidade maior, né, dos nossos ativos aí, dos motores que são o coração, né, os que operam, que fazem girar as nossas indústrias. Então, assim como a gente mostrou aqui esse exemplo aí de aplicação em grandes paradas, eu deixo aqui mais uma vez a abertura para que vocês deixem perguntas ou me mandem e-mails e mensagens para que a gente possa avaliar junto também a necessidade de vocês. Acredito que essa técnica pode agregar bastante aí a identificação de falhas elétricas no motor e das indústrias de vocês. Então, mais uma vez aqui, muito obrigado. Espero que eu tenha sido bastante claro com vocês aqui, que tenham gostado também do tema que foi abordado. E deixa aqui o calendário do nosso do calendário de agosto, né, dos nossos próximos webinars aí, ó. Então, no dia 18, a gente tem aí com a Melissa um próximo webinar aí, que vai falar sobre a importância dos lubrificadores na indústria 4.0. É um tema bastante importante aí, tá? O paradigma aí dos lubrificadores automáticos. Recomendo para vocês aí para acompanharem, vai ser um tema bastante interessante. Então, mais uma vez, muito obrigado. Desejo a vocês aí um ótimo dia no trabalho, um ótimo dia aí e uma boa semana aí para vocês também. Caso tenha alguma dúvida, mais uma vez, deixem as dúvidas aqui, todas elas vão ser computadas e posteriormente eu entrarei em contato com vocês para responder uma a uma. Então, muito obrigado aí, um bom dia a todos e até mais. Um abraço aí. Muito obrigado.